Existem duas mortes. Existe a primeira e a segunda morte. A segunda morte é uma referência à condenação eterna no lago de fogo e enxofre. É um lugar tão terrível que a própria morte e o inferno serão lançados dentro dele. Por isso, não há promessa maior do que escapar da segunda morte. Apenas aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida é que estarão livres desta condenação. Portanto, aquele que não tem certeza da salvação deve parar tudo o que está fazendo agora, deve fazer uma oração sincera e entregar sua vida nas mãos de Deus. Não deixe para depois. Tudo pode esperar, menos a salvação da nossa alma. Boa noite, estamos começando o programa Obreiros em Foco. Nós vamos ficar juntos nesta noite especial de segunda-feira. Estamos aí já no novo ano. Que Deus ilumine e abençoe esse ano. Esse vai ser um ano das armaduras de Deus. Nós estamos vivenciando esse propósito na reunião de sábado. Tivemos aí o primeiro sábado glorioso, os obreiros de todo o Brasil e de todo o mundo participaram e estão aprendendo sobre o que significa na prática tomar toda a armadura de Deus. Nós tivemos o ano passado, um ano atípico, um ano difícil, um ano de pandemia. Neste ano que passou, muitos não se isolaram do altar, mesmo em meio à pandemia, mas alguns, infelizmente, foram peneirados e foram reprovados. Mas você poderá se levantar, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. E nós vamos dedicar esta hora inteira, esta próxima hora, a todas as pessoas que estão afastadas. Inclusive, eu gostaria de chamar todos os candidatos, aqueles que estão se preparando para iniciar o CPO 2021. Vamos fazer uma força-tarefa nesta noite e vamos ligar para as pessoas que estão afastadas, aqueles que no ano passado foram reprovados, aqueles que estão afastados há 3, 4, 5, 10, há muitos anos. Vamos ligar para essa pessoa, vamos pedir que ela sintonize agora o programa Obreiros em Foco, aqui pela Rede 21, também pela Rede Aleluia, para todo o Brasil, e na internet, o Facebook dos Obreiros, Obreiros Universal Oficial, no YouTube, Obreiros em Foco, tá certo? Vamos nos unir nessa fé, porque é tempo de realmente resgate, é tempo de salvação. Esse ano vai ser um ano de muito trabalho, de muita evangelização. O Espírito Santo estará nos revestindo. Nós vamos, inclusive, dedicar os 7 primeiros meses desse ano às 7 manifestações do Espírito Santo. Neste primeiro mês do ano, deste novo ano, esse mês de janeiro, nós estaremos falando sobre o Espírito do Senhor. Está lá escrito em Isaías, sobre as 7 manifestações do Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento. Nós vamos, neste mês de janeiro, buscar as armaduras de Deus e entender e aprender mais sobre essa manifestação do Espírito do Senhor. Eu tenho ali na central de atendimentos o pastor Augusto. Boa noite, pastor Augusto, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Obreiros em Foco. Muito boa noite, Bispo Irlan, e a todas as pessoas que acompanham agora essa programação. E nós estamos aqui no SOS prontos para atender. Essa pessoa que nos acompanha agora, Bispo, está caída, afastada, fraca, talvez até envergonhada de voltar, não sabe o que fazer, como voltar. Ela pode nos ligar a partir de agora. Temos aqui pessoas que vão atendê-la, vão ouvi-la, vão orientá-la. E eu tenho a certeza que a partir de então, ela vai poder retornar aos braços do Pai, uma vez que essa é a nossa intenção e essa é a intenção do nosso Deus também, Bispo. Ô, pastor Augusto, por favor, avisa aí para os obreiros que estão ajudando, para os levitas, para as esposas dos pastores e todos os demais que estão aí consigo na central de atendimentos, para que, se ligar alguém nesse instante, assim, muito desesperado, até sentindo dores, para que eles façam agora, neste exato momento, uma oração. Ministra a oração.
ministra a cura, ministra a libertação, sabe? Usa a autoridade e manda o mal sair. Por isso, obreiros e obreiras e levitas e demais servos, se você conhece alguém que está afastado, precisando muito, nós estamos aqui na central do atendimento com a equipe preparada para exercer a ordem do Senhor Jesus, ministrar cura, ministrar libertação. E nós vamos, o pastor Augusto, já ter em mãos os nomes dessas pessoas, as fichas. Daqui a pouco o senhor vem para cá para a gente fazer a oração, porque este ano vai ser o ano da volta, vai ser o ano do retorno, vai ser o ano onde aqueles que estão afastados vão encerrar o processo de queda, de destruição, de abandono da fé, de abandono do primeiro amor. Nós vamos ter no próximo sábado a segunda reunião da armadura de Deus. E nós temos a certeza que aqueles que estão afastados vão se preparar para voltar já no próximo sábado. Com certeza, bispo. E como muitas pessoas chegam agora no pronto-socorro, sangrando, agonizando, Sim. E imediatamente ela vai ser atendida, esse é o nosso propósito aqui também. A única coisa que ela tem que fazer é ligar para cá e com certeza vamos usar a autoridade. E esse sofrimento, bispo, pode começar a chegar ao fim a partir de agora. Tá certo. Então, você que deseja essa ajuda, você que precisa desse socorro, desse livramento, então você pode ligar agora para 0 operadora 11 3573 3535. Uma equipe está aqui agora preparada para te ouvir, para ministrar oração, ministrar cura, para fazer este mal bater em retirada da sua vida, tá certo? E quem quiser ligar, mandar uma mensagem também, você que participou do sábado passado, da primeira reunião da armadura de Deus, aqui no Templo de Salomão, ou em qualquer templo em todo o Brasil, pois foi transmitida do Templo de Salomão para todos os templos do Brasil, a primeira reunião da armadura de Deus. Você que foi batizado com o Espírito Santo, você que trouxe alguém afastado, você que desfrutou de uma experiência maravilhosa e você deseja contar, então envie a sua mensagem para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 95339-2828, tá certo? 95339-2828, você vai enviar uma mensagem de voz, uma mensagem de texto, ou vai gravar um vídeo curto, sabe? Contando a sua experiência e até fazendo uma pergunta que daqui a pouco nós estaremos, inclusive, respondendo aqui algumas perguntas do programa Obreiros em Foco, tá certo? Nós vamos agora assistir uma matéria muito especial, uma retrospectiva do grupo de evangelização, do Unisocial, do EVG Brasil, Unisocial 2020. O mundo foi atingido por um novo vírus que atingiu milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas em meio a tudo isso, a Universal esteve presente em todos os lugares do mundo, refeições, roupas, tratamentos médicos e, acima de tudo, a palavra de Deus. Sabe quantas pessoas ajudaram voluntariamente em todo o Brasil, em todo o mundo? 145 mil voluntários. Alcançaram mais de 17 milhões de pessoas. Mais de 17 milhões de pessoas em todo o mundo foram alcançadas. Foram 893 mil cestas básicas, 789 mil kits de higiene e foram entregues a famílias mais carentes e afetadas pela pandemia em todo o Brasil. Foi o trabalho da Igreja Universal e nós vamos acompanhar agora essa matéria brilhante. 2020, ano marcado por diversos acontecimentos. E um deles, o mais marcante, a pandemia. Quantas foram as pessoas que em meio à pandemia perderam seus empregos, fontes de renda, familiares e, acima de tudo, perderam a paz. Mas em meio ao caos, a EVG Universal se fez presente de norte a sul, de leste a oeste, levando alívio para o corpo e para a alma de milhares de pessoas. Anjos da Madrugada.
Projeto que intensificou suas ações, pois em meio à pandemia, muitas pessoas em situação de rua não receberam ajuda de outras pessoas que estavam acostumadas a ajudar. Muitos passaram dias sem comer, sem sequer tomar um banho. Mas os anjos da madrugada se fizeram presentes, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde e com o coração cheio de vontade de ajudar o próximo, levando refeições, banho digno, roupas limpas e, o mais importante, a Palavra de Deus, recebendo a oportunidade de conhecerem o caminho para a transformação de vida. Consolador. Máscara no rosto, álcool em gel nas mãos e muita dor no coração. Foi assim que os voluntários do Projeto Consolador encontraram milhares de famílias espalhadas pelo país. Levamos o Espírito Consolador para essas pessoas, mostrando que a morte não é o fim, mas sim o começo de uma vida eterna. Diversas pessoas inconsoláveis receberam a palavra, a oração e tiveram alívio em seus corações. Guardiões da Estrada. Caminhoneiros, uma das categorias mais importantes do país, foram um dos poucos que não puderam se isolar em meio à quarentena. Pensando nisso, os Guardiões da Estrada estiveram presentes em várias estradas do país, levando alimento, assistência de corte de cabelo, barba e muito mais. Além disso, levamos as orações, a Palavra de Deus, mostrando que eles podem conhecer muitos caminhos, mas o caminho que leva à vida é o Senhor Jesus. Unisocial. Quantos pais de família se viram de pés e mãos atados em meio a este ano de 2020, tão conturbado? Famílias perdendo empregos, fontes de renda e chegando à linha abaixo da miséria. O Unisocial levou toneladas de alimentos para essas famílias. Muitos nem sabiam o que comeriam no dia seguinte se o Unisocial não tivesse chegado até eles. Foram milhares de eventos simultâneos em comunidades carentes no país, levando cestas básicas, assistência médica, jurídica, diversão para as crianças e muito mais. Muitas pessoas entenderam que mais do que receberem cestas básicas, elas precisavam do alimento que mataria a fome delas para sempre: o Senhor Jesus. E o Unisocial mostrou este caminho para essas pessoas. Dia do Bem. E pensando na necessidade de milhares de famílias, a EVG inovou com o projeto Dia do Bem, que acontece às quintas-feiras, onde evangelistas de todo o país encontram alguém que esteja muito necessitado de ajuda e recebem o auxílio físico e espiritual dos voluntários. EVG Night. Trans. Garotas e garotos de programa foram alcançados através do projeto EVG Night. Muitos com sorriso no rosto, mas dores e traumas guardados na alma, tiveram a oportunidade de entregarem suas vidas para Jesus, além de receberem todo o auxílio social, alimentos, refeições e muito mais. Ponto de oração. Quantas pessoas espalhadas pelo Brasil queriam encontrar um ponto de paz, alguém que pudesse ouvir, entender, ajudar e mostrar o caminho correto a seguir. E todas essas pessoas tiveram a oportunidade de encontrar esse lugar, ao pé da cruz. Já pensou em entregar todos os seus problemas na mão de quem resolva para você? Pois foi exatamente isso que milhares de pessoas tiveram a oportunidade de fazer através do projeto Ao Pé da Cruz, EVG Digital. E todos esses projetos só puderam ser vistos por milhões de pessoas através do projeto EVG Digital, em todas as redes sociais, em matérias, vídeos, fotos. Espalhamos pelo país boas notícias através de todas as ações da família EVG. Mais de 145.857 voluntários por todo o Brasil alcançaram cerca de 17.727.087 pessoas. Foram doadas cerca de 893.225 cestas básicas, que equivalem a 13.400 toneladas de alimentos. Foram entregues 2.200.000
271.360 refeições, além dos kits de higiene, que foram cerca de 789.934, e através de cada projeto foram 1.467.967 pessoas trazidas à Universal, sendo que 137.172 se batizaram nas águas. 2020 foi um ano sem igual com o ganho de almas. Com a dedicação dos nossos voluntários, revestidos pela força de Deus, foram milhares de pessoas alcançadas e levadas a entregarem suas vidas para Jesus. E 2021 tem muito mais. Procure a Universal mais próxima e se torne um voluntário deste projeto que tem transformado vidas. Graças a Deus, que maravilha, né? Que coisa maravilhosa, a obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Quer dizer, nós sabemos disso, que quando nós estamos ajudando as pessoas, nós estamos fazendo pelo Senhor Jesus. Esse é o trabalho da Igreja Universal. Agora, como sempre é falado aqui no programa Obreiros em Foco, é fácil criticar, né? É fácil criticar. Agora, o difícil é fazer o mesmo, porque não é para qualquer um. Realizar esse trabalho não é para qualquer um. É preciso estar revestido da armadura, ou melhor, de toda a armadura de Deus. É o que nós estamos aprendendo. E por isso, os obreiros universal, os levitas, colaboradores e membros estão fazendo isso, ó. Regaçando as mangas, indo à luta e ajudando o próximo, tá certo? Nós vamos agora, o pastor Augusto está na central de atendimentos, já tem pessoas ligando aí, ô pastor Augusto? Muitas pessoas ligando, bispo, inclusive nós estamos fazendo aquilo que o senhor orientou. Sim. Orando agora, gente desesperada, gente querendo se matar. Nós estamos aqui prontos e dispostos a determinar que esse sofrimento, que essa angústia que ela está sentindo, chegue ao fim a partir do momento que ela entrar em contato conosco. Excelente. E temos aqui pessoas afastadas entrando em contato, como o Flávio, por exemplo, Flávio Gustavo, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ele já foi obreiro, bispo, está 25 anos afastado. Meu Deus do céu. Toma remédios controlados, quase foi preso, tem vícios, quer voltar para a igreja, quer se entregar, mas não está tendo força, bispo. Aí é outra história. E realmente eu acredito muito no que o bispo Júlio tem falado aqui. Não tem tido força? Tem sim. Se ele determinar, ele tem forças. E se ele ficar dizendo que não tem forças, ele está aí afastado há 25 anos. Ele está sofrendo, está gemendo. A vida dele está assim, ó. Mostra aqui. Está vendo isso aqui? Sabe o que tem aqui dentro? Sabe, Augusto, o que tem aqui dentro? São cinzas, né, bispo? Cinzas. As cinzas das vendas. Olha aí, o momento em que nós estávamos queimando o bispo Júlio e a equipe aqui, os bispos e pastores responsáveis pelos obreiros, queimando as vendas. Todas as vendas foram queimadas. E isto não só aqui em São Paulo, mas nos blocos de São Paulo, no interior de São Paulo e em todo o Brasil. Nós queimamos as vendas e elas foram reduzidas a cinzas. Elas estão assim. E nós sabemos que a vida de muita gente, como a vida desse amigo aí, qual é o nome dele, o pastor Augusto? Ele é o Flávio Gustavo, bispo. O Flávio Gustavo de Minas, governador Valadares. De Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves. Ô Flávio, você, Flávio, está com a sua vida assim, ó. Mas eu acredito que esta semana, um obreiro, um levita, um servo de Deus, vai chegar até você entregando um pouquinho das cinzas em um saquinho plástico. E você vai voltar sábado, você vai trazer as cinzas e você vai trocar pela coroa. Está escrito que Deus nos dará uma coroa ao invés de cinzas e óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Você está assim, com seu espírito angustiado, cinzas, pranto
tristeza, vergonha, amargura, frustração. Mas se você quiser, e digo mais para você, Flávio, se por acaso ninguém chegar até você para entregar, você mesmo vem. Você se dirija neste próximo sábado, dia 9, ao templo da Igreja Universal, a catedral aí em... Qual o nome do lugar aí? Ribeirão das Neves, bispo. Ribeirão das Neves. Em Ribeirão das Neves tem uma catedral da Igreja Universal. E você vai, sábado, levar e vai receber essa unção. E vai buscar toda a armadura de Deus. Tem mais nomes aí, pastor Augusto? Temos sim, bispo. O Júnior, também de Campinas, entrou em contato conosco. Sim. Está afastado há 1 ano, não consegue dormir à noite, muitos problemas na família, nada tem dado certo na vida dele e se sente angustiado. Tá certo. Envia essa ficha aí, ô pastor Augusto, para o bispo Arthur, para fazer o resgate dessa pessoa aí em Campinas. Quem mais? Temos aqui também o Cristiano, entrou em contato com a gente lá de Fortaleza, no Ceará. Se afastou por causa dos vícios e também por causa de mulheres. Sim. Envolvimento com mulheres. Está afastado já há 11 anos, bispo. Olha só, o pastor André, responsável pelos obreiros aí no Ceará, vai fazer o resgate, vai te buscar. Qual é o nome dele? É Cristiano, bispo. Ô Cristiano, você vai ser resgatado, mas se permita ser resgatado, tá certo? A Ariane, ela não aceitava o fato de ir a uma igreja. Olha só a história da Ariane. Mas por querer estar por dentro dos assuntos, ela lia de tudo, inclusive o jornal Folha Universal. E começou a ver os testemunhos e o conteúdo para as mulheres. Hoje tem paz, serve a Deus e foi batizada com o Espírito Santo. Tudo graças ao trabalho de evangelização que é realizado com este maior folheto de evangelização que é o jornal Folha Universal. Vamos acompanhar. Meu nome é Ariane e a Folha Universal, ela me ajudou muito. Antes de chegar na igreja, eu conheci primeiro a Folha Universal. A minha mãe, ela já frequentava a igreja e todos os domingos ela levava a Folha Universal. Eu não gostava muito da igreja, não gostava dessa ideia de ser evangélico, de ser de uma igreja, porque eu tinha um entendimento errado de como eram as pessoas que iam para a igreja. E como eu gostava de estar sempre por dentro das notícias, então eu estava sempre lendo jornais, eu estava sempre assistindo telejornais, eu gostava de ler livros, então os jornais, eles tinham matérias interessantes. Eu via que o que tinha ali no jornal eram matérias referentes ao que a gente via no nosso cotidiano. E aquilo me chamava a atenção. Então, por eu gostar de ler, então sempre quando minha mãe levava esse jornal domingo, eu acabava lendo o jornal. Só que de início, eu só lia as matérias referentes ao que ocorria no mundo. E depois de um tempo que eu passei a ler as mensagens do bispo, na época tinha a coluna da dona Cristiane, aquilo me chamava a atenção porque era algo referente só para as mulheres. E me ajudou muito na minha vida ali, antes mesmo de eu ir para a igreja. Então foi através da Folha Universal, lendo as mensagens do bispo, lendo as mensagens que tinha no jornal, foi que eu mudei a minha percepção referente à igreja, referente ao que é ser de Deus. E hoje eu encontrei a Jesus na Igreja Universal através da Folha Universal. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. Retrospectiva em ações. A pandemia marcou a vida de milhões de pessoas e a igreja não poupou esforços para ajudá-las. Saiba mais. Aconteceu na Universal. Soldados fortes e preparados para uma guerra espiritual diária. Aprenda. Lições de fé. Sem confiança, sem promessa. Descubra as razões. Geral. Os brasileiros e as drogas. Veja o que uma pesquisa revelou. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. Este jornal Folha Universal é uma bênção. Por isso, deixe o seu comentário ali no Instagram dos Obreiros, Obreiros Universal Oficial.
E deixe também a hashtag Eu Leio a Folha Universal, tá? Também lá no Facebook, Obreiros Universal Oficial, tá certo? Você pode nos ajudar a patrocinar o jornal Folha Universal. Você pode doar um jornal, 2 jornais, 10 jornais. Você pode doar um fardo de jornais. Nós temos aí esses 6 fardos de jornais. Se você quiser, você pode fazer a doação dos 6 fardos pelos meios que nós disponibilizamos agora para você, as contas da igreja. Você vai escanear o QR Code, sabe, e fazer a sua doação, acessando universal.org/doar. Ou faça a sua doação também pelo SMS, com a palavra doar. Tem o Pix também, muito fácil para você fazer a sua doação e nos ajudar a evangelizar, nos ajudar a ganhar almas para o reino de Deus. O estilista, né, Gustavo Sarti, ele é estilista do programa Hoje em Dia da Record TV. Ele diz, mesmo com os avanços tecnológicos, o jornal impresso nunca vai perder o seu valor. Ele traz informações muito bem analisadas e seguras, além de oferecer conteúdo para o leitor. É verdade. Também o Gustavo lê o jornal Folha Universal. Faça o mesmo. Leia o jornal Folha Universal. Não apenas adquira o jornal e leve para evangelizar, como muitos têm feito, mas leia também, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante com isso, tá bom? O Bispo Silva está com a gente através de uma videochamada. Boa noite, Bispo Silva. Boa noite, Bispo Ilan. Boa noite a todos que acompanham o nosso programa. E aí, ô Bispo Silva, e a primeira reunião da Armadura de Deus para o povo de Belzonte? Como sempre, na verdade, Bispo, é uma bênção essa reunião do Bispo, né? A reunião que é realizada todos os sábados aqui em Belo Horizonte, em todas as nossas sedes regionais espalhadas por toda Minas. Sim. E não foi diferente, né? Não foi diferente essa reunião da Armadura de Deus. Olha, os obreiros, os servos de Deus, todos que têm participado, os CPOs, aqueles que desejam servir mais a Deus, esse ano vai ser um ano de muitas vitórias, mas para isso eles precisam se revestir dessa armadura, Bispo. Então, o Bispo Silva, esse ano que nós estamos começando, e a gente tem que aproveitar, né? Porque o ano passado, olha, passou muito rápido. E a gente tem observado que, como o Senhor Jesus bem disse, os dias estão sendo abreviados. Os dias, os anos, os meses estão passando de maneira muito rápidas. E nós não podemos perder. Já tivemos a primeira reunião da armadura e sábado, dia 9, vamos ter a segunda reunião. Qual a expectativa, Bispo Silva, do povo mineiro para a reunião da Armadura de Deus? Bispo Ilan, se sabe que a orientação do Senhor Jesus acerca da armadura de Deus é para que possamos ficar firmes e possamos suportar, né, vencer o dia mau. E todos nós temos esse dia mau. Esse ano que passou foi atípico, né? É verdade. Que, por muitas vezes, por muitas situações, aqui em Minas, nós enfrentamos a enchente, enfrentamos a pandemia e outras situações aqui que foi muito difícil. E para poder suportar e poder ficar de pé, é preciso e necessário essa armadura. E eu tenho passado isso aos obreiros, Sim. essa visão, e eles estão aí empenhados a estar todos os sábados buscando essa armadura, e a expectativa é muito grande. Que bacana, que bom, é verdade. Então, o interessante de buscarmos toda a armadura de Deus é justamente para isso, para quando vier o dia mau, quando vierem as dificuldades. Nós sabemos que no ano passado, muitos se achegaram mais ainda, porque aqueles que são realmente nascidos de Deus e batizados com o Espírito Santo, aqueles que são o sal da terra, esses não se deixam isolar do altar, como aconteceu com a gente. Durante a pandemia,
nós não trabalhamos menos, nós trabalhamos mais. Nós fizemos vários eventos, nós passamos a intensificar o trabalho de evangelização, de visita. Nós não nos intimidamos, mas infelizmente, Bispo Silva, aqueles que não estavam revestidos das armaduras de Deus, sim, se intimidaram, se isolaram do altar, foram reprovados. Mas está aí surgindo um novo ano e eles têm agora a chance, a oportunidade de buscar nesta segunda reunião e fazer a diferença, porque não adianta a pessoa querer fazer a diferença se ela não estiver revestida com as armaduras de Deus. Eu concordo com o senhor plenamente, porque muitos ficaram pelo caminho. Mas não é o fim, né? Cair é até do homem, mas o levantar é de Deus. E se você que está aí nessa situação, que ficou pelo caminho, a pandemia desanimou você, você não conseguiu, você se distanciou não só das pessoas, mas se distanciou também do altar, aproveite essa oportunidade, esse novo ano, aproveite essas vigílias da armadura de Deus, né? Você que recebeu a cinza, não deixe de estar conosco, porque eu sei que Deus vai te dar mais uma oportunidade para você pisar na cabeça do diabo e seguir em frente. Porque muitos ficaram, Bispo Ilan, mas eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente para muitos. Nós vamos dar o troco, Bispo Silva. Vamos dar o troco. Vai ser um ano realmente, como nós já recebemos a direção na nossa reunião, vai ser os 7 primeiros meses desse ano, vão ser das 7 manifestações do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de fortaleza e assim sucessivamente. E eu gostaria, o Bispo Silva, aproveitando que o senhor está aí com a gente, eu gostaria já de responder uma pergunta. O senhor me ajuda a responder essa pergunta? Nós temos aqui o quadro Obreiros em Foco Responde, e eu queria chamar o Bispo Silva, não sei qual é a pergunta ainda, mas eu queria a sua ajuda para me ajudar, para responder essa pergunta. É possível? Vamos tentar ajudar, né, Bispo? Então vamos lá. Primeira pergunta, vamos lá. Olá, Bispo, meu nome é Henrique. Gostaria de saber o que a Bíblia quer dizer quando fala: deixe os mortos que sepultem os mortos. Bispo Silva, isso deu para entender aí? Deu para entender, sim. É o Henrique. As pessoas têm que entender, o Henrique, você tem que entender, de que o sentimento tem afastado muitas pessoas de Deus. E nós não podemos deixar com que o sentimento, com que o luto venha nos distanciar de Deus. Quando Jesus fala sobre isso, ele não está dizendo que nós temos que desprezar o velório, o enterro de um ente querido, não é isso que ele quer dizer. Quer dizer que nós temos que priorizar a nossa salvação. Não podemos permitir que o luto nos afaste de Deus, o sentimento, a tristeza, porque as lutas são grandes. Nós passamos por lutas, nós passamos por momentos difíceis. Se nós deixarmos nos levar pelo sentimento e pelo luto, acabamos virando as costas para Deus. Devemos valorizar, sim, os nossos familiares, devemos, né, valorizar o luto, mas colocar em primeiro lugar a nossa vida, os nossos olhos no Senhor Jesus. Até porque, Bispo Silva, a morte é justificativa para tudo, é desculpa para tudo. Mas eu entendo também, exatamente o que o senhor está falando, mas além do que o senhor já colocou, que realmente é isso aí, tem também aquilo da missão, a missão do servo. É uma missão tão nobre, tão urgente, que o Senhor Jesus, ele mostrou a importância. Quando ele falou, naquele caso, né? Quando o Senhor Jesus falou isso para um dos seus
daqueles que ele estava chamando para lhe seguir, teve um que disse assim: Senhor, eis que eu deixo tudo e vou te seguir. E o Senhor Jesus disse para ele assim: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ao outro Jesus disse: você vem e me segue. Ele falou: Senhor, o Senhor permite que eu primeiro vá sepultar os meus pais? Provavelmente ele era arrimo de família, ele queria: o Senhor espera um tempo para que os meus pais são velhinhos, eu vou estar com eles e tal. E o Senhor Jesus mostrando ali, eu imagino, a necessidade, a urgência de fazer a obra de Deus. Foi quando ele disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Eu penso que, como o Senhor bem colocou, a morte é justificativa para qualquer coisa. Mas a nossa missão é nobre, a nossa missão é muito séria, é muito especial. E aquele que se dispõe, aquele que coloca a mão no arado, ele tem que estar disposto a fazer, a renunciar, a negar tudo, porque não é brinquedo não, Bispo Silva. Não, é isso mesmo, Bispo Irlan. O senhor se colocou muito bem aí essa situação, esse momento em que Jesus estava ensinando, né, os seus discípulos, os seus apóstolos, mostrando que eles deveriam assumir esse compromisso e ir até o final. Não olhar para trás nem por conta do luto. Bispo Silva, um grande abraço ao senhor e a todo o povo mineiro. A você também, Bispo Irlan. Deus abençoe a todos. Olha, estamos aqui pronto para ajudar. Todos aqueles que necessitam da ajuda, nós estamos aqui pronto para ajudar. Um prazer falar com o senhor. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora acompanhar experiências que as pessoas tiveram. As pessoas que têm participado das vigílias, as pessoas que nós tivemos no ano passado, a reunião do Intelimem, dos homens inteligentes. Tivemos no ano passado também a reunião da armadura de Deus. Nós vamos acompanhar essas experiências e daqui a pouco vamos ter um momento especial de oração por todos. Olá, meu nome é Vanessa, sou obreira aqui de Sete Lagoas, do estado de Minas Gerais. E acabei de participar da primeira reunião de obreiros, onde foi falado para nós estarmos cingidos com a verdade, que é a parte da armadura que ninguém vê, mas é a que nos sustenta. E saímos hoje renovados, abençoados, pois quando estamos com a armadura de Deus, nós estamos firmes para enfrentar os dias maus e prevalecer diante deles. Olá, boa noite. Eu me chamo Vanderlei, sou obreiro aqui da Pratinha 3, de Belém do Pará. Gostaria de falar sobre a minha experiência hoje na primeira reunião de obreiros do ano de 2021. Foi muito prazeroso tudo que foi falado na reunião, muito importante. Mas no momento que o bispo falou sobre o sal, de ir além, esse momento foi um momento renovador para a minha fé, para que eu visse dentro de mim que eu não posso perder essa essência de ir além. Olá, meu nome é Simone, falo aqui de Maceió, Alagoas. Acabei de participar da Vigília da Armadura de Deus, a primeira vigília do ano, e para mim foi algo que ficou assim marcado, porque o momento mais assim importante que eu achei além da busca foi realmente a palavra. Né, a palavra que ele falou sobre a armadura de Deus, que a gente precisa ter essa armadura de Deus, né? Não basta ter apenas só uma armadura, duas, tem que ter ela no completo, um conjunto, para que a gente venha se manter salvo e para que a gente também venha ganhar almas também, né? Então esse foi o momento mais importante para mim, sair daqui renovada e fortalecida. Pois é, que coisa maravilhosa, né? Então se preparem, todos os obreiros, levitas, todos os servos, que no próximo sábado nós teremos a segunda reunião da armadura de Deus, tá? Você que não conseguiu vir neste sábado que passou, o primeiro sábado do ano, a primeira reunião dos obreiros do ano, então não perca, no próximo sábado às 18 horas, você que reside aqui em São Paulo, você poderá vir participar presencialmente no Templo de Salomão, ou você vai participar aí no seu estado, no seu bloco, na sua região.
da reunião da armadura de Deus. A segunda reunião, diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil. Tá certo. O pastor Augusto está aí na central de atendimentos. Tem mais nomes aí, pastor Augusto? Com certeza, bispo. Temos aqui o nome do Genivaldo, lá de Belém do Pará. Ele está afastado mais de um ano, porque começou a sentir medo de ir na igreja, bispo. Olha só. E hoje a vida dele está toda amarrada, vive angustiado e desanimado. Mas ele explica aí, ô pastor Augusto, medo por quê? Simplesmente diz que começou a ficar com medo, bispo. E aí, aos poucos, foi deixando de frequentar a igreja. Quem será que colocou esse medo nele, hein, ô pastor Augusto? Com certeza foi o diabo, né, bispo? Olha só. Mas sabe por que isso aconteceu com ele? Se o senhor acertar, o senhor vai ganhar um prêmio. Ah, bispo, vai ganhar um chocolate. Não estava revestido com as armaduras, né, bispo? Ah. O problema, não sei se o senhor sabe, muitas pessoas, claro que o senhor sabe disso, muitas pessoas afastadas, bispo, caídas, e um dia fizeram a obra. Sim. Caíram naquele engano de que quando estamos numa guerra espiritual só se ataca, e a pessoa esqueceu de se blindar. E exatamente esse ponto que às vezes o diabo procura, essa vulnerabilidade, e assim ele acaba destruindo e atingindo muitas pessoas que hoje estão caídas. Pois é, infelizmente. Quem mais? Temos aqui também a Iris, lá de Itabirito, Minas Gerais. Ela está afastada da igreja há 8 anos. Hoje tem muitas brigas no casamento. O marido é usuário de drogas. Sim. E ela disse que se afastou porque ficou fraca espiritualmente. 8 anos. Sim, senhor. Por que será que ela se afastou e está há 8 anos longe, hein, ô pastor Augusto? Eu só vejo que ela mesma diz que ficou fraca espiritualmente, né? Ficou vulnerável. Faltou a armadura de Deus. Faltou. Envia para o bispo Silva para que o resgate seja providenciado e no próximo sábado ela já esteja conosco. Sim, senhor. Com toda Tem mais certeza. alguém aí, pastor Augusto? Nós temos aqui mais pessoas, sim, bispo. Está chegando nas minhas mãos aqui mais alguns contatos. Sim. E essa pessoa que nos assiste agora, ela pode ligar, bispo. Se ela está desesperada, pensando em se matar, pensando em morrer ou angustiada, nós estamos aqui para fazer um socorro imediato para ela. Tá bom. A Elma Carvalho, aqui de São Paulo. Sim. O filho dela faleceu há 8 anos, ela está afastada, desde então se sente também triste, angustiada, porque tem saudade do filho que faleceu. Olha só. Agora olha olha o oposto. Olha o oposto. A Eliane Freitas, obreira há 16 anos da Igreja Universal, em determinado momento começou a se sentir mal. Ao procurar um especialista, recebeu a notícia que estava com um tumor no seio. Elaine era obreira há 16 anos. Ela pensava que não poderia orar por ninguém, pois ela tinha uma doença que não tinha cura. Olha que dúvida. Ela tinha tantas dores que não conseguia se vestir. Ela pensava em desistir, entregar o uniforme. Então entendeu que sua guerra era espiritual. Ela perseverou na fé e hoje a fé dela é maior que antes. Hoje ela está bem e feliz. A essa obreira, ela viu fogo e terremoto. A Eliane Freitas, mas ela não se isolou do altar. Vamos acompanhar. Meu nome é Eliane Freitas, sou obreira há 16 anos e passei por um grande fogo e terremoto já como obreira. Num determinado momento, eu me vi sentindo mal, com algumas dores e protelei para procurar um atendimento clínico, achando que era uma bobagem, coisas do dia a dia. Até que então eu procurei um atendimento médico, fiz alguns exames e já de cara, no primeiro exame, o médico me pediu para procurar um especialista. E eu procurei um especialista e ela me pediu alguns exames complementares e eu recebi a notícia que estava com um tumor, um nódulo no seio com ramificações malignas e que seria um tratamento longo, com suspeitas, sugerindo até cirurgias, né? E foi um baque muito grande para mim.
eu fiquei decepcionada dentro da obra de Deus. Num determinado momento, a minha mente me acusava, dizia que eu não tinha condições de ser obreira. Sugestões malignas vinham e sopravam no meu ouvido. Como que eu ia orar pelas pessoas, curar as pessoas, se eu mesma estava passando por esse problema na minha vida? Uma doença que não tinha cura. E foi um dos piores momentos da minha vida. Eu me vi numa pressão muito grande, me vi pressionada pelo diabo. O diabo a todo momento falava na minha mente, soprava no meu ouvido. Eu colocava o meu uniforme e ia para a igreja e ele dizia para mim: não ora as pessoas, você não tem condições, você não tem capacidade, você está doente, você vai morrer. Como que você vai orar pelas pessoas se você não tem conseguido orar por você? Deus não te aceitou. E eu me vi nessa situação. E para piorar a situação, 2 meses depois, eu descobri que eu estava sendo traída pelo meu esposo. E foi assim uma derrota total, porque todo mundo que faz um tratamento de câncer sabe que tem que estar com o psicológico e emocional em alta, né? Quanto mais lutas, quanto mais o emocional baixo, a autoestima baixa, mais difícil é de se conseguir uma cura. Então eu fiquei num deserto total, com 2 filhos, uma dificuldade muito grande, física, emocional, passando muito mal. Cheguei ao ponto de não conseguir colocar roupa íntima, não colocar blusa, de tantas dores que eu sentia. E fiquei assim numa derrota total. Muitas vezes vieram os bombardeios do diabo mandando eu desistir, entregar o uniforme. Um dia eu cheguei a pegar o uniforme, colocar na sacola, orei e falei: Senhor, hoje eu vou desistir porque não tem jeito, eu não tenho condições de ser obreira. E Deus falava comigo: fique firme, eu sou contigo, siga firme. E naquele momento eu percebi que a luta já não era contra a doença, era contra mim mesma. Eu tinha que lutar contra a minha própria condição humana. Porque na minha mente estava a todo momento o diabo dizendo: sai. E a todo momento eu aqui dentro falando: fica. Então a luta era constante comigo mesma. Foi uma guerra espiritual. E eu segui firme com todas as dificuldades. Tinham dias que eu não conseguia ir à igreja, tamanho eram as dores, tamanho era o tratamento. Mas eu perseverei, segui firme, orando, me entregando. E um dia eu falei para o diabo o seguinte: você quer chumbo, você quer fogo? Então você vai ter. E se eu ia na igreja 3 vezes na semana, eu passei a ir todos os dias. E se eu lia a Bíblia 1 vez ao dia, eu passei a ler toda hora. E eu andava com a palavra na minha mente. Eu passei a jejuar mais, eu passei a orar mais, eu passei a buscar mais. E todo dia eu me olhava no espelho e falava: diabo, sai porque eu vou vencer. E segui firme. Propósitos, altar, vida no altar, fortalecimento espiritual, buscando a Deus, orando, fogueira santa. Inclusive todo o dinheiro que eu ia gastar com cirurgia, com tratamento, eu fui para o altar, eu botei na fogueira santa, eu fiz um voto com Deus, eu não aceitei fazer cirurgia, eu não aceitei tomar medicações fortes e eu segui firme na minha fé. Todos os propósitos de fé, corrente de libertação, fogueira santa, eu no altar, firme, lutando contra mim mesma, porque nesse momento eu lutava contra o meu eu, contra a minha criatura humana, que falava para eu desistir. E eu perseverei. Segui firme até que chegou a minha última consulta, 6 meses depois, onde eu fui 3 vezes ao médico, a 3 médicos diferentes, fiz uma bateria de exames com os 3 e foi constatada a minha cura total. O médico virou para mim e disse: você não tem nem sinal de caroço. Eu tinha 2 nódulos, um pequeno e um enorme. O médico disse para mim: olha, esse maior nós vamos ter que tirar porque está muito grande, está muito difícil retroceder. E todos 2 sumiram, para a honra e glória do meu Deus. Hoje eu sou
feliz, curada, sou formada, atuo na área institucional, clínica, sou neuropsicopedagoga, tenho um casamento abençoado, uma vida financeira abençoada, eu tenho filhos maravilhosos. Hoje eu sou totalmente feliz, mais firme do que nunca. Essa luta serviu para me fortalecer mais e para eu entender que existe um Deus vivo. E se eu creio num Deus vivo e sirvo a Ele, eu não posso ter morte na minha vida. Sou viva hoje, agradeço ao meu Deus, feliz, realizada e firme, salvando almas, para a glória de Deus. Quer dizer, tudo é a escolha. A Eliane, obreira, 16 anos, Eliane Freitas, ela escolheu perseverar, enfrentar. Ela escolheu agir a fé. A nossa vida é feita de escolhas. O Senhor Jesus, ele diz assim, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu vou ler para vocês os versículos 13 e 14, quando ele diz assim, ó, entrai pela porta estreita. Ele manda a pessoa escolher a porta estreita. Escolha, né? Você não escolheu vir ao mundo, mas você pode escolher onde passar a eternidade. Você sabe, quando você chegou aqui, neste mundo, você chegou chorando. Você chegou chorando. Tomara que no momento que você tiver que ir embora, que partir desse mundo, tomara que no momento em que você for dar o último suspiro, você possa ir sorrindo. Você se lembra? Quando você chegou chorando, as pessoas te esperavam sorrindo. Quando você tiver que ir embora, que você vá sorrindo, mesmo que você tenha que deixar as pessoas aqui chorando. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. São muitos. Muitos escolhem a porta larga, o caminho espaçoso. E o Senhor Jesus conclui no versículo 14 dizendo, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. Se você quer fazer parte desses poucos, se você quer fazer essa escolha, se você escolhe passar a eternidade com Deus, você não pôde escolher as pessoas, o homem, a mulher que seriam seus pais. Você não pôde escolher as pessoas que seriam seus irmãos e irmãs. Mas você e somente você pode escolher passar a eternidade com Deus. Porém, você tem que estar disposto a fazer isso. Eu quero fazer uma oração agora, especialmente para você que está afastado há muitos anos. Você está afastado há 3 anos, há 4 anos, há 8 anos, há 10 anos, há 25 anos. Nesta noite, nós lemos aqui pessoas que estavam afastadas há 25 anos, há 8 anos. Mas se você quiser, você pode voltar agora. Nós vamos falar com Deus. Se você conseguir, você prepara uma cadeira, um cantinho aí, porque nós vamos falar com Deus neste momento. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Presente e onisciente, Senhor de todos os exércitos, em o nome do Teu Filho Jesus, nós entramos em oração. Pela fé, Senhor, nós adentramos o Teu santuário. Em espírito, meu Deus, nós nos transportamos agora
e nos colocamos diante do teu trono, o trono de poder, o trono de glória, o trono de honra, de justiça, mas também de misericórdia. E juntamente com essas pessoas, meu Deus, que ouviram esta palavra e foram tocadas pelo Espírito Santo e reconhecem que não podem mais ficar afastadas da fé, afastadas do altar, afastadas da tua casa, Senhor. Muitas foram enganadas. Elas foram enganadas por pensamentos do próprio diabo, que elas não precisavam da igreja para buscar ao Senhor. E elas deixaram de congregar, se afastaram e estão hoje na rua da amargura, frias, caídas, afastadas, prostradas, feridas, machucadas, doentes, no corpo, na alma, no espírito, no emocional. Em o nome do teu Filho Jesus, Espírito Santo, dê o dom do arrependimento agora e ajude essa pessoa, meu Pai. Venha convencê-la do juízo, do pecado e da justiça. Que se encerre este processo de queda, este processo de destruição, de abandono da fé e do primeiro amor. Que a porta seja batida na cara do diabo agora, na cara do pecado, meu Deus. E que esta semana ela volte para a tua presença, volte para a tua casa, ainda nesta próxima quarta-feira, ou no próximo sábado, na segunda reunião dos obreiros da armadura de Deus. Eu entrego em tuas mãos, Senhor. Aceite essa pessoa. Nós vamos encerrar esta oração agora por causa do nosso tempo, mas ela poderá continuar falando com o Senhor, te buscando. E que nesta noite, meu Deus, essa pessoa tenha um reencontro com o Senhor. Que nesta noite, meu Deus, essa pessoa que está tão arrependida, ela possa nascer de Ti e até mesmo receber o batismo com o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, receba o toque de Deus aí onde você está. No hospital, no presídio, em casa, no trabalho, no automóvel. Receba o toque de Deus, porque o Espírito Santo está aqui conosco e está aí com você. O Espírito de Deus, ele paira sobre nós neste momento. Sejam abençoados. E os que creem, digam que assim seja. E graças a Deus. E amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, te tocou. Tá certo? Se programe para voltar esta semana. Nós esperamos por todos vocês no próximo sábado. Você aqui da Zona Leste, Zona Sul, de Itaquera, da Zona Norte de São Paulo, de toda a capital, toda a grande São Paulo, às 18 horas, no Templo de Salomão, a segunda reunião para aqueles que desejam o revestimento de toda a armadura de Deus. Tá certo? Mas você não precisa esperar até sábado. Você já pode voltar o quanto antes. Tá ok? Pastor Augusto está conosco. Muito obrigado, Pastor Augusto, pela sua participação. Com certeza. E todas as pessoas que querem a nossa ajuda, estamos aqui dispostos, não importando a situação, estamos dispostos a fazer tudo para ajudar a se levantar e voltar para os braços do Pai. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã o Bispo Júlio Freitas estará aqui conosco no programa Obreiros em Foco. Muita luz para todos. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.